Primeiramente, meu nome é Christian, eu sou o diretor da Sinapses, eu sou um afiliado comercial da professora Eliette e organizador, junto com a escola dela, dessa palestra. E gostaria de desejar as boas-vindas a todos. É uma honra ter a professora Eliette falando conosco. Eu cometi a indiscrição de perguntar a ela hoje quantos anos ela tem de homeopatia, e ela falou 40 anos. Então, imagina 40 anos dedicados a uma informação tão rica e preciosa, e a gente ter a oportunidade de ouvi-la falar sobre um tema tão importante hoje, né, que é o problema de sono. Então, sem muitas demoras, vou passar a palavra à professora Eliette e boas-vindas a todos novamente. Obrigado. Obrigada, Christian. Agradeço a presença de todos vocês. Eu pedi para o pessoal, inicialmente, fazer esse convite, né, para as pessoas que estavam interessadas no curso. Aí eles encaminharam para todos. Eu falei, não, tá ótimo. Porque, assim, a gente tem essa trajetória, né, fiz 60 anos, mas a minha avó era homeopata, e a minha mãe, quando era criança, ela já sabia, já falava as matérias médicas. Então, assim, aquela coisa que, né, a gente já se criou nesse ambiente, e foi quando eu comecei, que eu tive realmente o interesse para estudar mais, foi ali com eu estava saindo, né, do segundo grau para entrar na universidade, mas não existia curso para fazer. E eu gostaria muito de ter feito curso, mas existia só para médico. Em 1980 foi a resolução 1000 do Conselho Federal de Medicina, que colocou como uma especialidade médica. Então, assim, não tinha como a gente para fazer medicina, aquela questão toda, né? E as pessoas aqui que já conhecem, que são alunos, né, os professores, eles já sabem da nossa trajetória. E essa grande questão, ela continua. Nós continuamos trabalhando. Eu depois da pandemia, eu estou com o trabalho muito intensivo na parte de agropecuária, porque é uma forma que eu achei da gente trazer mais a cientificidade no sentido de poder ajudar a preservar. Por exemplo, quando eles tiraram a homeopatia do Sistema Único de Saúde da Inglaterra, se nós tivéssemos enviado aquelas pesquisas todas da UFV, que são mais de 100 pesquisas que vocês têm, quem não teve vai ter o acesso ainda, nós provavelmente teríamos evitado isso. E quanto mais pesquisas nós tivermos, então, melhor. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, para a gente começar, que eu fiz em formato de PowerPoint, porque era mais direcionado, né, para o pessoal que... Então, vão ter coisas bem básicas, né, gente? Para a gente começar, para quem não é da área ainda. Então, a homeopatia é uma energia... Eliette, desculpa, desculpa. isso, perfeito. Uhum. Então, como você sabe, a homeopatia... Eu gostaria até de saber, assim, das pessoas que estão aí, quem é que não é da homeopatia ainda, pessoal? Todos já são. Então, vocês... vai ter uma ou outra pessoa que não é ainda, né? Então, a gente vai fazer esse básico. Vai chegar ainda alguém. Então, a homeopatia é uma energia universal que a gente não sabe exatamente nem o que é esse universo, não sabe o que são esses fótons, o que são esses pacotes de energia. Mas Hahnemann, ele foi um grande pensador, né, que trouxe essas informações, materializou essas informações para nós. Então, enquanto Hahnemann ainda era vivo, a homeopatia se expandiu por mais de 25 países, inclusive para o Brasil, principalmente a partir de 1831, porque houve aquela grande epidemia de cólera, né? Por isso que o pessoal sempre achou que a homeopatia ela é mais para sintomas agudos, porque não conhecem o outro lado da homeopatia. Então, a homeopatia ela é extremamente psicossomática. Então, eu coloco como o primeiro sistema de tratamento integral psicossomático a comprovar, sistematizar de forma científica escrita
a origem das desarmonias, de acordo com as características da individualidade e da personalidade. Então, entra em ressonância com as causas, né, com todas as causas, abrangendo as predisposições genéticas e epigenéticas dos seres vivos. O Hahnemann, com toda a inteligência dele, ele já falava de epigenética numa época que não se tinha nenhuma noção sobre isso. Então, os princípios e doses seguem as leis naturais, as leis naturais universais, e são além da nanotecnologia. Então, vocês veem, numa época, né, a homeopatia, ela começou mais ou menos na década de 1790. Vocês imaginem alguém falar em algo que hoje ainda, né, nós estamos engatinhando, algo muito além da nanotecnologia, e que daqui a uns 100, 200 anos vai ser algo bem mais tranquilo de ser aceito, não vai ser tanto essa perseguição, tudo isso. Então, Hahnemann baseou-se em conhecimentos ancestrais compilados ao longo da história da humanidade. Um dos mais importantes foi o Hipócrates, que foi a primeira pessoa que escreveu, que deixou registrado de forma escrita, que pelo semelhante a doença surge e pela aplicação do semelhante a doença desaparece. Se nós formos ver, né, a gente no curso fala, tem ali citações da Bíblia, tem citações dos Vedas, tem citações antigas de manuscritos chineses, etc., etc., que falam não desta clareza que o Hipócrates fala, mas fala na lei dos semelhantes, por isso que eu a coloquei também como uma lei natural universal, e hoje é mais conhecida, né, como lei de causa e efeito, como lei da atração, mas é algo que permeia todo o universo. Então, a lei mais importante que nós temos na homeopatia, similia similibus, que é a chamada lei dos semelhantes, onde a doença pode ser debelada pela aplicação de medidas semelhantes a ela. Então, a homeopatia ela vai trabalhar com energias semelhantes, né? Independentemente da pessoa ter algum tipo de problema físico ou em qualquer esfera, a gente vai sempre tentar trabalhar com energias semelhantes. Então, os semelhantes se atraem, né? Isso aqui eu percebo isso todos os dias, e percebo também, gente, nos carros. Se vocês começarem a olhar os carros, vocês vão ver que os carros, eles são uma extensão, né? Então, quando a pessoa vai comprar um carro, ela é mais ou menos como ela se aproxima de um pet, ou para namorar, seja o que for, né? Ou vai construir uma casa. Então, ali entra a lei do semelhante, que é uma lei interna da pessoa, da constituição dela, e que ela vai, dentro do mundo que ela construiu, dentro do seu multiverso ali, ela vai, então, fazer essas conexões, e quanto mais harmonizada ela estiver, mais ela vai se conectar de forma harmonizada, seja para comprar uma maçã, uma banana, ela vai estar sempre de acordo com a Constituição. Então, o que é o remédio homeopático? São remédios preparados através de diluição e sucção, né, que não possuem a toxicidade. Apenas 1 grão produz tintura-mãe para toda a população da Terra. Então, algo assim extremamente valioso, né, para a preservação do nosso planeta e a preservação do universo. Então, é feito a partir dos reinos vegetal, mineral, animal, radiações, gases, né? Nós temos vários tipos de gases na homeopatia, as substâncias sintéticas, órgãos. Eu fiquei sabendo, não tem muito tempo, que em Portugal proibiram a organoterapia. Né? A gente sabe que talvez porque nenhum laboratório lá tenha se especializado mais, né? Ou a gente não sei exatamente a causa. Então, os níveis de atuação, consciencial, frequencial, mental, emocional, físico e etc. E tem coisas aí que a gente não tem nem noção de que existem, e estamos sempre caminhando para novas descobertas. Então, a gente não pode colocar um ponto aqui, porque tem muito, mas muito mais do que a gente possa imaginar, de níveis, né, que a gente não conhece. Então, vai trabalhar com humanos, animais, águas, plantas, solos, indústrias.
E aí vem aqui a questão da regulamentação geral, para vocês terem uma noção, né? A lei mais ampla que nós temos é a 5991 de 73, que ela fala, então, no capítulo 13, o artigo 13, que dependerá de receita médica a dispensação de medicamentos homeopáticos ou cuja concentração de substância ativa corresponda às doses máximas farmacologicamente estabelecidas. Então, essas doses farmacologicamente estabelecidas, essas doses máximas, elas eram misturadas na Anvisa. Era o contrário, os médicos estava como se eles pudessem prescrever homeopatias que não eram tóxicas e ia ali da CH5 ao infinito, e nós, homeopatas não médicos, tinha como se nós devêssemos prescrever as homeopatias tóxicas. Então, até que eu me dei por conta disso, na época a gente conseguia falar com o presidente da Anvisa, que hoje a gente não consegue nem passar da portaria da Anvisa, e houve, então, essa mudança, eles fizeram a portaria, e houve essa mudança, então. Então, existem as homeopatias livres e as que dependem de receita médica, porque elas têm toxicidade. Então, essas, né, elas são definidas pela Anvisa e a gente, como homeopata, a gente não pode prescrever. Então, nós temos uma liberdade muito grande, mas nós temos que respeitar esses medicamentos tóxicos. Então, essa RDC da Anvisa, de 2003, né, a 139, é que estabeleceu, né, foi publicada, então, essa tabela com a lista das homeopatias tóxicas e as não tóxicas no Diário Oficial, com as devidas potências após esse esclarecimento com a diretoria. Então, essas prescrições, elas são livres, né, de acordo com as normas da Anvisa, desde que o devido conhecimento técnico seja comprovado com curso na área homeopática. Então, assim, para a pessoa ter um consultório, para ela abrir ali, para ela cobrar, ela pagar imposto de renda, todos os encargos, né, e etc., como um profissional, ela vai, então, estar de acordo com essas normas. Agora, por exemplo, tem as casas espíritas, kardecistas, que durante um longo período no Brasil, elas deram a manutenção, mantiveram a homeopatia, né, por um período em que ela ficou ali mais, digamos assim, mais ocultada, né, da população, porque começou a perseguição grande, a partir de 1980 começou a perseguição muito grande, inclusive até os centros espíritas ficaram com muito receio, porque eles estavam dizendo que até para ser médium homeopata teria que ser um médico homeopata. Agora vocês veem o nível que chegou. Aí eu comecei a fazer uma campanha muito grande em relação a isso, e começaram, então, depois de bastante tempo, começaram os médicos, quem não era médico, né, começou a poder exercer a mediunidade prescrevendo homeopatia. Então, para vocês verem como que, quem não conhece a nossa trajetória ela foi, digamos assim, firmada, nós conseguimos chegar nesse momento aqui, que foi muita, digamos assim, a gente teve muito enfrentamento, muito problema em vários níveis, que a gente teve que demandar muita coisa na justiça para poder chegar nesse momento. Então, uma delas aqui, uma das principais, é essa ação civil pública, né, que afirmou que, com relação à homeopatia, o seu exercício por profissionais não médicos está previsto pela Lei 5991. Foi em 2006. Então, nessa época, aí toda, era muita perseguição. Essa outra aqui, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República aqui de Minas Gerais, ela teve essa decisão, né? Então, a homeopatia não é uma prática exclusiva e restrita aos médicos. Era uma tensão, era uma confusão muito grande. E tive muito distúrbio do sono nessa época, sabe? Muito, muito distúrbio mesmo. Então, quem pode ser homeopata?
aqui pela portaria 397 do Ministério do Trabalho, de 2002, teve aprovação do CBO. Foi uma dificuldade muito grande para aprovar o CBO naquela época. E hoje, então, a gente tem uma versão 2024, que foi ano passado mudado, mas praticamente só mudou o número, não mudou basicamente nada, certo? Só o número mesmo. E, então, a gente está dentro da família dos terapeutas holísticos. Por quê? Porque na época eles me explicaram muito bem. Eu queria o melhor para a gente, mas eles explicaram que para fazer uma família só de homeopata, eles gastariam alguns milhões, porque é muita burocracia, quase como fazer uma lei, criar uma... Tem que chamar entidades, eles pagam tudo, pagavam. Então, assim, para ver que de 2002 eles nunca tinham mexido no CBO, mexeram agora em 2024, mas assim, só mudaram outro número, não fizeram o que eles fizeram em 2002, que eles fizeram uma grande revolução dentro do CBO. Mas nós estamos, então, dentro dessa família dos terapeutas holísticos, nós estamos lá como homeopatas não médicos. Então, até aqui, minha gente, né, o CBO e tal, a gente pode ser homeopata, sem ser médico. E em 2018 saiu essa portaria 1988, onde esses CBOs todos que vocês estão vendo aqui foram, então, reconhecidos que eles podem ser prescritores também, né? Então, eles podem fazer especialização em homeopatia, com cursos reconhecidos pelo MEC, então, cursos de especialização. Então, eles podem ser especialistas em homeopatia. Então, todos esses CBOs aqui, ó, farmacêuticos, enfermeiros e afins, né, os fisioterapeutas, fonoaudiólogos, profissionais de educação física, aqui vários tipos de médicos, né, com especialidade cirúrgica, medicina diagnóstica, clínicos, os cirurgiões dentistas, eles já eram especialistas. Os naturólogos aqui podem também. A questão toda é que esse pessoal não sabe que pode ser homeopata. Aqui, olha só, professores de ciências biológicas e da saúde do ensino superior. Eu tenho certeza absoluta que 99% do pessoal não sabe. E a gente tem que disseminar, por quê? Porque podem, cada um desses cursos aqui pode ter a disciplina optativa de homeopatia. Né? Então, cada um deles. Os psicólogos, já foram mais de 1.000 psicólogos, alunos do curso, e eles tinham muito medo por causa do conselho, e conselho, assim, retalhava, fazia horrores. Quem ele sabia, desconfiava até que era homeopata na época. E a gente tinha umas alternativas, ensinava como é que o pessoal fazia. Olha, não põe dentro no cartãozinho ali, não coloca psicólogo e homeopata, tem que ser o cartãozinho do homeopata, o cartãozinho do psicólogo. Então, a gente já passou por tanta coisa, mas tanta coisa que vocês não têm noção. Então, os psicanalistas, técnicos e auxiliares de enfermagem, trabalhadores de serviço de promoção e apoio à saúde. Então, olha aqui a quantidade de pessoas, né? Vocês imaginem cada um desse pessoal aqui, ó, com um vidrinho de homeopatia, com a condição dentro do hospital, dentro do SUS, para poder ajudar. Como que vai ser maravilhoso, né? A gente vai chegar lá. Os biomédicos, nutricionistas, os terapeutas ocupacionais, pessoal que trabalha com assistência social. Então, vem o mundo que se criou aqui, só que as pessoas ainda ignoram. Então, o curso de ciência da homeopatia e os prescritores homeopatas, né? Então, assim, pessoal, nós temos essas duas questões. Quem pode ser homeopata e tem ali o suporte do CBO, da Lei 5991, das jurisprudências, e as pessoas que podem ter especialização, todos aqueles CBOs que a gente viu. Mas, independentemente, isso tem que ficar bem claro para vocês, independentemente da pessoa ser desses CBOs aqui também, e ela não fizer o curso de especialização, ela fizer, por exemplo, curso livre de homeopatia, ela pode ser homeopata. Então, não por exemplo, que ela é o biomédico, que se ela tem um curso de homeopatia, ela não pode ser homeopata. Ela pode ser homeopata.
só que ela não vai poder ser reconhecida pelo conselho, certo? Essa é a diferença do homeopata para essas especialidades que são reconhecidas pelo conselho. A homeopatia, então, além dos humanos, ela vai trabalhar, como a gente viu lá na frente, com todos os ecossistemas, né? Nós temos aqui a Instrução Normativa número 7, que foi a primeira legislação que eu consegui no mapa em 1999, que regulamenta, né, os sistemas orgânicos de produção. E agora, em 2021, eu defendi, fui convidada pelo MAPA para fazer um tratado de homeopatia para as plantas e defender. Então, foi uma defesa, foi uma tarde toda lá com uns 10 técnicos, e eles, então, colocaram a homeopatia na agricultura como um sistema isento de registro, até as coisas, digamos assim, ficarem mais concretas, né? Porque desde 30 anos atrás, que já fez 30 anos agora, que da parceria com Viçosa, foram 25 anos, eu saí em 2015 para criar o curso de especialização, os agrônomos fizeram aí mais de 100 teses, mas ficaram muito focados em um aminoácido, focado em um óleo essencial, uma planta, e não expandiram de forma mais completa. Então, assim, eu comecei, a partir da pandemia, eu comecei a me dedicar mais à agricultura, demanda bastante tempo, muita coisa, muita pesquisa, para ter, como eu falei lá no início, a gente ter mais algo assim que nos sustente mesmo, porque não tem saúde, né, minha gente, com tanta química, vocês vão ver que interfere tudo no sono também, é um grande conjunto. Então, essa portaria, ela saiu a partir desse tratado, que é a portaria 52, que foi a última portaria no mapa, que regulamenta, então, né, os sistemas orgânicos de produção, animais e plantas. Mas aqui, só deixando claro, está lá dentro dos sistemas orgânicos de produção, mas pode ser usado em qualquer área do agronegócio. Em 2003, minha gente, a homeopatia ganhou uma certificação, um prêmio da Fundação Banco do Brasil como tecnologia social. Né? Então, o que eles falaram da homeopatia? Que o uso da homeopatia na agricultura, implementado pela Universidade Federal de Viçosa, é tecnologia social efetiva. Por quê? Porque ela soluciona o problema a que se propôs resolver, tem resultados comprovados e é replicável. Então, por isso, eles colocaram, né, essa tecnologia passa a fazer parte do Banco de Tecnologias Sociais. A gente quase não explora isso, mas é algo muito importante para a homeopatia na agricultura. Então, a homeopatia, ela não é, aliás, ela é uma especialidade médica, mas não é exclusiva, não é uma exclusividade da medicina. Então, a ocupação a homeopatia é oficialmente reconhecida através de várias legislações, jurisprudências, né, internacional, e a ocupação é declarável oficialmente com RAIS, CAGED, Imposto de Renda, o DIF, PNAD, e IBGE, etc., etc. A gente tem, então, essas várias possibilidades.